Oi pessoal, bem-vindos de volta. Vamos dar continuidade então nos conteúdos da disciplina. Tá? Para isso nós vamos continuar desenvolvendo a aplicação de desenho e agora com uma alteração da aplicação no sentido de incluir o tratamento necessário para cuidar dos dados da aplicação de uma forma mais organizada. Então, todo o tratamento dos dados que nós tínhamos está sendo feito no momento no painel de desenho. Tá? Então, a manutenção da lista de formas está aqui, a questão de leitura e gravação dos arquivos está nessa mesma classe, cujo objetivo é tratar do painel de como tratar a interface do usuário para desenhar as formas. Então, essa questão de tratar os dados não está colocada corretamente, então nós vamos fazer uma classe para isso. Olhando na arquitetura MVC, essa classe que nós vamos fazer diz respeito à parte de controle, tá? Então nós vamos criar uma classe de controle que vai receber comandos do usuário e fazer as alterações necessárias nos dados da aplicação. Para isso, uma das primeiras coisas que nós vamos fazer é justamente criar esta classe de aplicação. Essa classe de controle. Eu vou chamar a classe de documento, tá? Então nós vamos criar uma classe documento. Nós vamos criar ela no pacote desenho, para quem está usando a mesma estrutura de pacotes que eu. Então eu tenho um pacote principal de desenho, um pacote de formas, dentro desse pacote de formas um outro de manipuladores e um pacote de GUI, que são as classes de interface gráfica. Então no pacote de desenho eu vou criar uma classe chamada documento, uma classe simples, tá? Sem herança, sem nenhum relacionamento até o momento com outras classes. Tá? Eu vou incluir um objeto do tipo documento na minha aplicação. Tá? Então aqui na aplicação nós vamos incluir um objeto do tipo documento. Tá? Então eu tenho aqui um objeto do tipo documento. Desculpe. E eu vou incluir também a instanciação deste documento aqui no construtor da classe. Ok? E eu vou incluir um método público para ter acesso a este documento. Certo? Então, com isso, eu vou conseguir acessar esse documento de qualquer lugar da aplicação através do método getAplicação. Então, de forma estática, eu chamo getAplicação e a partir do resultado do getAplicação eu chamo o documento. Então, com isso, eu garanto estar acessando sempre o mesmo documento. Então, eu tenho uma aplicação e um documento disponível na aplicação. Isso por enquanto. Isso aqui pode ser feito depois para que eu tenha um conjunto de documentos, então de forma similar ao que eu tenho aqui no Eclipse, diversas abas de arquivos de texto, arquivos fonte. Eu posso usar essa construção aqui para manter uma lista de documentos e a partir dessa lista de documentos trabalhar com diferentes abas ou diferentes janelas, permitindo trabalhar com uma estrutura mais ampla. Tá? Então, agora, na minha classe de documento, o que eu preciso fazer?
Eu preciso de uma referência a uma lista de formas, tá? Como eu comentei, a gente tem a nossa lista, eu preciso incluir a minha lista aqui, Java Util, e importar as minhas formas geométricas, tá? E eu vou construir o meu documento, tá? Instanciando a minha lista de formas, tá? Como sendo uma lista encadeada. E eu vou precisar também de um relacionamento com o meu painel de desenho, tá? No momento, eu vou criar esse relacionamento aqui e vou dizer que eu ainda não tenho qual é o painel que vai tratar o meu documento. Então, como eu ainda não sei qual é o painel, eu preciso ter um método de acesso aqui que vai me dizer qual é o painel que vai estar relacionado com este documento, tá? E uma segunda situação já que eu tenho uma lista de formas, eu preciso inserir elementos nessa minha lista, então isso é um comando que vem da interface do usuário, eu preciso disponibilizar isso através de um comando de nova forma. Então eu vou receber uma forma geométrica e essa forma vai ser inserida na lista, tá? E como eu tenho um relacionamento com o meu painel, com o objetivo do que? Cada vez que eu realizar alguma modificação na minha lista, eu preciso pedir para o painel se atualizar. Então, quando eu insiro uma nova forma na lista, eu automaticamente informo ao painel que ele deve ser faltou um R aqui. Ele deve ser atualizado. Então isso cria uma relação direta aqui de atualização no painel. Então quando eu insiro um elemento na lista, automaticamente o meu painel vai ser redesenhado. Não tem aqui ainda, mas eu posso incluir novos comandos do tipo alterar algum elemento da lista, eu posso remover algum elemento da lista e quantos outros comandos forem necessários de manipulação dos dados, e toda vez que eu fizer alguma modificação na lista de formas, eu vou atualizar o painel, tá? Então isso já me prepara para algumas outras possibilidades em termos de interação com o usuário. E no painel eu vou precisar uma forma de interagir com o meu documento. Para isso, eu vou precisar retornar para o painel um iterador para que seja possível navegar na minha lista de formas, tá? Então, com isso aqui, eu tenho a interface do documento, ou seja, a interface de controle necessária para manter as operações conforme eu já venho realizando no painel de desenhos. Na sequência, nós vamos alterar a classe de painel de desenho, só que tem algumas coisas que ainda precisam ser colocadas no meu tratamento de documentos, que é justamente a ideia de eu poder salvar, ler os arquivos tanto de forma serial quanto de forma textual. Então, estes métodos que estão aqui, ou estavam, no caso, no painel de desenho para tratamento de arquivo, que são métodos que estão relacionados ao tratamento dos dados, eles passam agora a fazer parte da classe documento, tá? E eu preciso fazer alguns pequenos ajustes aqui para que esses métodos funcionem corretamente. Então veja que no momento
a manipulação da lista permanece exatamente igual, a leitura, tá, vai funcionar da mesma maneira, apenas aqui onde eu tenho um repaint, eu vou chamar então o método atualizar painel. Tá? Então, em vez de repaint, eu vou pedir para fazer a atualização do painel. Tá? Só que tem um detalhe. Eu não necessariamente tenho um painel vinculado. Então, antes de fazer a atualização do painel, eu preciso fazer uma verificação se o painel existe ou não. Tá? Então, em vez de colocar direto aqui, eu vou fazer um if, tá? Nos dois casos. Em vez de chamar o repaint direto, o que eu vou fazer? Atualizo o painel. Então, esse if, em vez de estar aqui, desculpem, eu vou colocar ele no próprio atualiza painel, para não ficar colocando esse if em todos os locais do código. Tá? Então, eu tenho aqui um if painel diferente de nulo. Eu faço um repaint, ok? Então, com isso eu garanto que eu não vá chamar um objeto nulo para fazer a atualização. Então, aqui eu tenho a atualização do painel. Tá? E também aqui, no caso de uma mudança da lista, vou fazer a atualização do painel. Nesse caso de inserção de uma lista, e também na questão de salvar e ler os documentos, eu sempre vou ter o painel, porque hoje a aplicação ainda está sem o tratamento de vários documentos, sem o tratamento de vários painéis. Então, eu não tenho essa funcionalidade, ela nunca vai ser, digamos assim, entrar no caso negativo, tá? Mas eu já estou preparando para atualizações, para novas funcionalidades que possam ser incluídas na aplicação, ok? Então, eu passei todo o conteúdo de tratamento dos dados do painel de desenho para essa classe de documento. Agora, eu preciso atualizar o meu painel de desenho para fazer o uso destes documentos, tá? Então, e também atualizar aqui os comandos de salvar e ler os arquivos na janela de aplicação. Então, aqui são alterações menores, vamos fazer essas aqui primeiro. Então, como eu disse, em vez de acionar direto no painel, quem está trabalhando com os dados agora é a minha classe de documento. A minha classe de documento faz parte da aplicação, então de forma estática eu pego a aplicação e a partir da aplicação eu pego o documento. Então, com isso agora estava como privado aqui. Tá. Então, com isso agora eu tenho o acesso direto ao documento a partir dos menus, e eu só vou alterar aqui os acessos que não estarão mais pelo painel e sim agora pelo documento. Tá? Então, a minha aplicação já está acessando os documentos, eu preciso apenas agora ajustar o painel de desenho para fazer uso disso. Então, o que nós precisamos fazer? A lista de formas não faz mais parte do meu painel de desenho. Então, eu vou remover essa lista. Tá?
não preciso mais instanciá-la aqui no painel de desenho, ok? E como eu não tenho mais a lista para poder desenhar os elementos, o que eu vou fazer agora? Em primeira instância, eu preciso solicitar, em vez de acesso direto à lista, eu vou pegar um iterador a partir do documento, né? Então eu pego aqui a partir da aplicação o documento e a partir do documento o iterador, certo? Aí com isso eu preciso iterar na lista. Então, enquanto existirem elementos nessa lista, o que eu vou fazer? Eu preciso fazer a mesma coisa que eu estava fazendo aqui, desenhar cada um dos elementos. Então eu vou pegar do iterador, vou chamar o next, eu pego o próximo elemento, desse elemento eu vou pegar o manipulador, da mesma maneira que eu fiz aqui, e vou desenhar. Tá? Então eu refiz o laço para fazer o desenho das formas geométricas. E por último, aqui no momento de inserção da forma na lista, eu vou fazer do mesmo jeito, acessando o documento e informando que eu tenho uma nova forma para a lista. Com isso, nós alteramos a estrutura da aplicação. Bom, finalizando isso, então agora a gente pode testar a aplicação. Eu tenho as mesmas funcionalidades que antes, então eu consigo desenhar as formas, consigo ler o arquivo da mesma maneira que eu tinha antes. Então, as alterações de arquitetura da aplicação estão funcionando e com isso nós finalizamos a mudança da aplicação. Ok, pessoal? Nos vemos na próxima aula.